Boa noite, irmãos. Boa noite. Que a paz seja com você. Olhe para o seu irmão e diga para ele: paz seja contigo. Paz seja contigo. Paz seja contigo. Como é bom desejar a paz que vem do Senhor. Jesus, quando esteve aqui, assim nos ensinou: que a paz seja com você. Que a paz esteja aí na sua casa, que esteja com você aonde estiver. Nós queremos agora orar para colocar este culto diante do nosso Deus. Ele é o Deus que é digno de todo louvor, de toda glória e de toda honra. Por isso aqui viemos, de coração grato, agradecer, louvar, invocar o nome dele. Feche os teus olhos. Deixa todas as coisas agora por trás e diga: Senhor, este é o tempo que eu preparei para estar contigo. E Ele está com você, Ele se manifesta. Deus Todo-Poderoso, muito obrigada. Te agradecemos, te louvamos pelo dia que o Senhor nos deu. E por esse momento agora, de estarmos aqui no culto da família, de estarmos aqui para te adorar, para te invocar, para te bendizer, te exaltar. E o Senhor se manifesta nesse lugar. Sentimos a tua presença. Por isso agora nós vamos te louvar, te adorar, bendizer. E sabemos que o Senhor vai falar conosco. O Senhor tem um recado para nós. Queremos ouvir a tua voz. Fala, Senhor, que a tua igreja está aqui para ouvir. Muito obrigada. Te amamos e celebramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Glorifique, exalte, bendiga o nome dele. Ele é digno de todo louvor, toda glória e toda honra. Te adoramos e te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor agora. Situação, o controle ainda está
Boa noite, irmãos. Paz seja com todos. Podemos assentar. Que coisa boa, que momento gostoso de adoração, em que exaltamos o nosso Deus, porque a Ele a honra, a glória, o louvor, a Ele a nossa gratidão pela vida, porque Ele é vivo. Logo, logo nós vamos estar comemorando aí o culto da ressurreição, para dizer que Ele ressuscitou, porque Ele é vivo. E eu espero todos vocês no culto da ressurreição. Eu quero abrir espaço para, se você trouxe a sua oferta, se você trouxe o seu dízimo e quer oferecer ao Senhor. Lembre-se, não faça por obrigação, porque ninguém é obrigado a fazer. Mas se você fizer, faça por amor, porque a Bíblia diz que semeando no reino dos céus, nós colhemos dele bênçãos, proteção, multiplicação, portas abertas. É algo muito especial quando fazemos isso por amor. Vamos ficar em pé. Se você deseja ofertar também pelas formas digital, está aqui o QR Code. Ele não te leva até o seu aplicativo, mas depois que o aplicativo está aberto, se você mostrar, então aí ele já leva para o Pix, Igreja do Evangelho Quadrangular, Cruzada Nacional de Evangelização. Irmãos, quando você semeia nesta obra, você tem semeado numa terra fértil. Nesses anos todos que estamos aqui, nós não só pregamos a palavra de Deus neste bairro, mas também ao redor do Brasil e no mundo. Missionários de todas as partes têm saído deste lugar. E nós, no tempo presente, ainda temos ajudado, não só aqui, mas também em outros lugares. Por isso, o nosso objetivo é sempre expandir e crescer para a glória de Deus. Levante a sua mão para o céu. Vamos consagrar a Deus. Queremos consagrar ao Senhor aquilo que os teus filhos trazem diante de ti, ó Pai, sabendo que isso é nossa oferta de amor. Trazemos a tua presença daquilo que já nos tem dado, daquilo que o Senhor tem compartilhado conosco. As sementes que nos destes, estamos semeando também na tua casa, para que o seu nome seja glorificado e as suas promessas se cumpram sobre cada lar aqui representado. No nome de Jesus oramos. Amém. Se assente por mais um instante. Amém. Eu chamo a pastora Alessandra aqui à frente, que ela quer dar alguns avisos. Queridos, nós queremos transmitir avisos importantes para vocês. Vou fazer uma pergunta. Quem foi batizado aqui no tanque desta igreja? Para a glória de Deus. É a coisa mais gostosa que tem, né? Quando a gente desce essas águas, porque você está confessando que você crê que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Então, dia 29, no próximo, não no domingo que vem, no outro, às 18 horas, neste culto, este tanque vai estar aberto, com uma água preparada, aquecida, água muito purificada, para que quem não foi batizado, faça aquilo que Jesus falou. Quem crer e for batizado será salvo. Então, você pode dar o seu nome para Alcina, para Sandra, já começa a se preparar. Nós vamos avisar vocês para como vai ser esse momento. E se você conhece alguém, ainda você tem 2 semanas para prepará-la, para ela tomar a melhor decisão da vida dela, que é o batismo nas águas, tá? Domingo, dia 29. E nós que somos batizados, vamos celebrar, porque a Bíblia fala que vale mais uma alma do que o mundo inteiro. Então nós vamos celebrar vidas que vão descer as águas do batismo. Amém? Temos alguém aqui hoje que vai batizar? Diga aí, para a gente já começar a preparar você. Tem alguém? Nós queremos, então, você, irmão. Jesus, antes de ir para o céu, ele disse: ide, fazei discípulos do meu Pai. Então você aproveita para ir discipulando e trazendo vidas para descer as águas nesse dia 29. Amém? E agora eu vou dar um aviso muito, muito especial, que o pastor Antônio Freire já falou. Nós estamos chegando perto da Páscoa. E a coisa mais gostosa que tem é que no domingo, Jesus foi crucificado na sexta-feira. E foi tudo muito de tarde, não teve tempo de preparar o corpo. Aí no domingo, no sábado elas não podiam sair. No domingo, logo cedo, elas saíram para ir cuidar do corpo que foi ali enterrado sem nenhum preparo.
E no caminho elas falavam: e agora? Quem vai tirar a pedra? Que colocaram uma pedra lá para que o corpo dele não fosse roubado, para falar que ele havia ressuscitado. E elas caminhavam logo cedo. 6 horas da manhã elas chegaram lá e a pedra não estava mais lá, porque Jesus já tinha ressuscitado. Então 6 horas da manhã, domingo 5 de abril, que é a Páscoa, nós vamos estar vindo para cá. Então você toma banho lá na sua casa, se prepara e fala: quem vai tirar a pedra? Eu vou lá na igreja, porque você vai chegar aqui e ver um Jesus ressuscitado. Nós vamos estar fazendo essa celebração, culto da ressurreição. Você vem em jejum, que depois vai ter um café da manhã aí para a gente celebrar que Jesus ressuscitou. Amém? Então, isso é dia 5 de abril, domingo de Páscoa. Aí dia 6 a 26 de abril, nós teremos 21 dias de jejum da vitória. Como é importante fazer propósito com o Senhor. Todos os propósitos que você faz com o nosso Deus, Ele ouve. Serão 21 dias, tá? Que nós fazemos toda a igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil. Então não é só aqui. Toda a igreja do Evangelho Quadrangular vai estar nesse propósito. Então aquele Deus vai estar ouvindo. Você vai fazer 3 coisas. Você tira um hábito, um alimento e um líquido. Você faz um propósito com o Senhor nesses 21 dias. Mas o principal, nesses 21 dias, você vai estar orando. Hoje pela manhã estivemos aqui no culto de oração e a mensagem foi oração. Que coisa maravilhosa é orar. A palavra que tivemos foi maravilhosa. Então você esteja em propósito, 21 dias, jejum da vitória. Busque por algo e você vai ver como o Senhor vai trazer a resposta para você. Você vai dar testemunho daquilo que o Senhor vai fazer. Amém? Então, estamos aí e agora eu vou dar um aviso muito especial para mulheres. Grupo Missionário de Mulheres. Olha, como coordenadora regional de mulheres, eu quero dizer para vocês que nós estamos num tempo muito especial. Esse ano aqui é um ano de Congresso Estadual de Mulheres. E a nossa coordenadora estadual, em todo o estado de São Paulo, nós vamos ter um Congresso Estadual dia 1 de agosto. Aqui, ó. Congresso Estadual de Mulheres, Avante Sem Parar. A nossa etapa, ela é 1 de agosto em São José dos Campos, na Arena Farmaconde. Eu vou pedir para você que é mulher ficar em pé, que é do grupo, todas as mulheres, fiquem em pé, que você vai receber um papel aí. Cadê minhas meninas que vão entregar para você? Para que você faça um investimento. Esse congresso é um investimento na sua vida. Você vai lá, vai receber algo espiritual e além de receber algo espiritual, também você vai estar em comunhão conosco. Nós vamos crescer, nós vamos levar um ônibus. Aliás, eu quero levar 2, 3. Chame suas amigas, venha participar. Aí estão as condições para você fazer, tá? A inscrição e o ônibus. Fale com a Valéria, com a Sandra, com a Alcina, passe para elas, diga: eu vou, que nós queremos encher esse ônibus. O ônibus está cheio, vamos para mais um. E assim vamos fazer uma grande bênção nesse Congresso Estadual de Mulheres. Avante Sem Parar, invista na sua vida. Você que é o homem da família, cuida dos seus filhos, cuida da casa e deixa a mulher ir. É um investimento para elas nesse dia, tá? Elas vão estar recebendo algo dos céus e também na comunhão. Tem lá na galeria, a Valéria está subindo, tá? Pode sentar. Já receberam? Pode sentar, tá bom? Esse é o nosso evento. Qualquer coisa, venha falar com a Sandra, com a Alcina, com a Valéria. Elas vão tirando as dúvidas, mas nós vamos fazer, para a glória de Deus, uma grande caravana. Amém? Amém, mulheres? Será que elas estão dormindo? Não, não estão, não. Você conseguiu transmitir o recado. Vamos ler a palavra de Deus. Se você trouxe a sua Bíblia, abra em Marcos, no capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 ao 17. Marcos, capítulo 5, versículo 1 ao 17. Todas as vezes que nós vamos ler, eu falo para você abrir a sua Bíblia. Não que nós não vamos projetar, nós projetamos. Porém,
você precisa ter habilidade com a palavra de Deus, quer seja no celular, quer seja na Bíblia em papel, para saber onde estão os livros, aonde estão os textos, e assim você vai se tornando cada vez mais hábil no manuseio da palavra de Deus. Já abriram? Então vamos lá. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque lhe dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram nas cidades, nos campos, e saíram a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. Amém. Podemos assentar. Irmãos, esse texto é um texto assim muito especial. Ele relata para nós uma história de um acontecimento impactante a uma cidade. Essa cidade que nós vimos aí dos Gadarenos fazia parte de Decápolis. Eram 10 cidades que ficavam ali naquela região da Síria, por aquele canto ali. Essas cidades, elas tinham o seu ciclo comum de atividade, porém existia um problema na cidade. Qual era o problema? Este homem aí perturbava todos, perturbava a região onde ele habitava. Vocês já observaram que aqui em São Paulo, quando nós tínhamos aquela região ali no centro, a Cracolândia, o comércio começou a murchar, até a moradia começou a murchar, e aquele ficou um lugar desvalorizado até comercialmente, no sentido dos imóveis e etc. Porque as pessoas acabam tendo um impacto tão grande na sua vida, no seu cotidiano, com aquelas atividades ali. E assim acontecia enquanto esse homem estava possesso por esses espíritos imundos. Ele perturbava a cidade. Vocês leram comigo que por algumas vezes tentaram prendê-lo e conseguiram até algemá-lo, outras vezes conseguiram algemá-lo e colocar ali, eles colocavam madeiras, né, para travar os pés e as mãos, e ele arrebentavam as correntes e as madeiras.
e ninguém podia detê-lo, e ele ficava se ferindo, indo e voltando, criando um tumulto muito grande. E aqui, por que eu repeti o que nós lemos? Porque a Bíblia diz que Jesus chega àquele lugar, e quando ele sai do barco, aquele homem vem ao seu encontro. Se fosse um outro cidadão, faria o quê? Corria para o barco e saía fora. Mas Jesus vai diante dele, e ele diz assim: não vem perturbar a gente aqui não. Na verdade, quem perturbava a cidade era ele, através de tudo aquilo que ele carregava dentro de si. As pessoas conviviam com isso de uma forma ruim, elas viviam nessas circunstâncias. Então começa um diálogo entre Jesus e o endemoniado, e ele diz o seu nome, que era uma legião de demônios. Jesus estava ali diante do endemoniado, dos seus discípulos e das pessoas daquela região, dos que cuidavam dos porcos, e seja lá mais quem estava vendo aquilo. E ficou claro a autoridade que ele tinha sobre os espíritos, sim ou não? Ficou mais ou menos? Teve algum tipo de desafio? Sim ou não? Não, não teve nenhum desafio. A autoridade dele foi soberana. Não houve assim, em algum momento, que Jesus quase ele. Não. Desde o primeiro momento em que o endemoniado vem a Jesus, ele vem pedindo que não o atormentasse. Ou seja, ele não queria ser incomodado aonde ele habitava, que era naquele ser humano. E isso não mudou. A autoridade de Jesus permanece a mesma. E eu pergunto a vocês, então, por que a nossa geração continua temendo os espíritos? Por quê? Porque elas ainda não reconheceram a autoridade daquele a quem elas servem. Porque se você reconhecer a autoridade a qual você está debaixo dela, você não vai temer a isso. Quando você lê esta conversa, essa situação, você percebe que tudo estava debaixo do controle de quem? Das circunstâncias ou de Jesus? Jesus. E é triste quando nós observamos que depois que Jesus liberta um homem, e aquela cidade constata que agora ele já não era uma pessoa nua ou seminua, ou seja, ela estava vestido, sentado e em sã consciência. Eles observaram isso. Eles não chamaram Jesus para tomar um café e dizer assim: Jesus, vem cá, dá uma força para nós, ajuda essa cidade, porque o Senhor já resolveu o maior dos problemas que nós tínhamos, ninguém conseguia resolver. Ao contrário, porque os porcos foram visitados pelos demônios, se lançaram no mar e se afogaram, e eles perderam um ganho monetário, eles rejeitaram a presença de Jesus naquela cidade. E é diferente nos nossos dias? Não, não é diferente. Muitas vezes, quando as pessoas percebem que vão perder alguma coisa por causa de Jesus, eles rejeitam Jesus. Quantos me entenderam aí? Ah, pastor, mas espera aí. Mas eu, sei lá. Aí começam as desculpas, né? Mas isso pode ser num grau maior ou num grau menor. Muitas vezes a pessoa, ela fica com vergonha de Jesus no trabalho, e ela acha que se ela declarar que ela é cristã, alguém vai expulsá-la de lá, então ela rejeita Jesus. Como ela rejeita Jesus? Se ocultando, se omitindo que é um cristão, porque ela pensa que ela vai perder algum ganho material. Isso está dentro do coração da pessoa. Eu me lembro do testemunho de um irmão, chamava irmão Sérvio, ele era grandão assim, fortão. Disse que ele foi trabalhar no emprego, ele era casado com a Dácia, e ele viveu muitos anos conosco aqui, ele já partiu para o Senhor, e ele entrou num novo emprego, e ele atende na mesa dele, muitas vezes ele atendia, assessorava o dono da empresa, e um dia o dono: fala que eu não estou.
ele não entendeu. No outro dia de trabalho, o cara fala que eu não estou. Ele pegou e fez: olha, ele está mandando dizer que eu não estou. Ele foi irônico, né? Mas ele rejeitou fazer aquilo que ele não queria fazer, que era mentir. Naquele mesmo instante, você sabe o que aconteceu? O dono ficou enfurecido e falou assim: não, você não serve para trabalhar comigo. Observe que ele se posicionou, não se posicionou? Ele não temeu as circunstâncias. Ele preferiu seguir aos princípios que ele tinha no coração. E ele foi mandado embora. E ele poderia ter se entristecido, mas ele se alegrou por ter permanecido dentro dos valores que ele acreditava. E se passaram 2 dias, ele recebeu uma proposta 5 vezes melhor de trabalho. Porque aquele que é vivo, aquele que é fiel, observa a nossa atitude. E essa cidade rejeitou Jesus e começou a pedir que ele fosse embora. E ele foi embora. Mas observe, eles estavam diante do autor da vida, de alguém que tinha poder sobre espíritos maus. Ele poderia fazer voltar aqueles porcos a viver, ele poderia fazer coisas extraordinárias no meio deles. Mas porque em algum momento eles sentiram que estava tocando no bolso, ou no orgulho, ou nos conceitos pessoais, eles não cederam a Jesus. E continua acontecendo isso nos nossos dias. Muitos dizem assim: eu não me chego a Jesus por causa dos meus pais, porque tem uma tradição na minha família, nós todos somos da religião fulana. Então ele pensa: eu vou perder o status da família, eu vou perder o carinho da família. E talvez você já tenha lido Jesus dizendo: aquele que não deixar o pai ou a mãe por amor de mim, esse não é digno de mim. Quantos já leram isso na Bíblia? Mas alguns continuam negando a Jesus por causa do pai e da mãe. Parece até que naquele dia o pai e a mãe vai poder falar assim: ó, entra no reino de Jesus. Não vai, porque também o pai e a mãe necessitam de confessar que Jesus é o Senhor e servi-lo. Então essa história de ficar se seduzindo pelas questões deste mundo, tendo vergonha de Jesus, não é só para o presente tempo, é para a eternidade. Eu estou mostrando para vocês que uma cidade inteira rejeitou o Senhor e o Salvador depois dele ter executado uma obra de milagre extraordinária, ao qual eles não conseguiam, para eles era impossível, mas porque de alguma forma incomodou o bolso, eles não quiseram Jesus. E eu quero convidar você que me ouve a pensar na sua vida. Sabe, nós estamos diante de tantos conflitos ao redor do mundo, inclusive o nosso país está cutucando, como é que é o ditado? A onça com a vara curta. Nós precisamos estar em comunhão com o Senhor da vida. Nós precisamos entender que não há nada nesta terra que valha mais do que estar na eternidade com Deus. Porque se aqui ainda fosse um lugar muito tranquilo, muito gostoso, sem roubo, sem corrupção, tudo funcionasse, ainda seria transitório. Quantos entenderam? Ainda seria transitório. Mas Jesus, ele finaliza dizendo assim: olha, aqui o ladrão rouba. E todas as vezes que a gente vê um ladrão roubando, a gente fica impressionado. Mas ele diz: aqui o ladrão rouba. Aqui a ferrugem e a traça, ela estraga. Mas tem um lugar que lá a ferrugem não tem poder, a traça não tem poder, o ladrão não tem poder. Não tem tesouros lá. Eu estou mostrando a vocês aqui na leitura juntamente comigo que uma cidade rejeita Jesus porque ele não fez milagres? Não, ele fez. Ele não resolveu um problema grave da cidade? Resolveu. Como eu disse para vocês, aquele homem agora curado, aonde ele perturbava vai ser um lugar bom, vai ser um lugar que vai levantar o preço comercial no sentido, enfim, as pessoas vão poder passar ali sem ser oportunadas, etc. Mas porque alguns lá perderam. Talvez você fale: pastor, o dinheiro era pesado. Alguém sabe quanto custa um porco aí de
Não precisa ser preciso, não. Chuta aí o valor, um porco. Quanto está um porco? Alguém recentemente comprou um porco para fazer aí, ó, 2.500 um porco? Puxa, com 2.000 porcos, então vezes 2.500, olha, os proprietários perderam um dinheirão. Mas o mesmo Senhor que tinha poder sobre os espíritos e libertou aquele homem, poderia restituir a eles o que eles perderam. Sabe, era só você ver, quando Jesus foi questionado a respeito de pagar os devidos impostos, ele vai lá e fala: Pedro, vai pescar. Primeiro peixe que você pegar, você abre lá dentro e vai ter um start. Você paga por mim e por você. Você não percebeu nada, né? Isso é um milagre, irmãos. Você não vai ao mar e consegue no primeiro peixe já ter esse resultado. Nem se você tivesse treinado um peixe para esse propósito. Inclusive porque se o peixe tiver um starter lá dentro, ele morre. Então quer dizer, aquilo foi um milagre que ele resolveu realizar, para mostrar que ele tinha poder até sobre o monetário. E não foram poucas vezes que ele mostrou isso. Jesus usou o barquinho dele, depois falou: ó, vai lá e joga a rede. E eles foram e pegaram muitos peixes. Em outro momento Jesus falou: vai lá e joga a rede. E eles foram e pegaram muitos peixes. Ou seja, ele mostrou ter o poder de alimentá-los, mantê-los, dar a eles recurso em abundância. Porque eles viviam do quê? Da pesca. Eles ganhavam dinheiro do quê? Da pesca. Então quando eles chegavam com poucos peixes, o ganho deles era pouco. Mas que se eles tivessem, inclusive como foram as vezes que aconteceu, poxa, eles tiveram um ganho muito alto. Então quando você tem medo de ser fiel por causa do seu ganho, você está negando o autor e criador da vida, aquele que pode fazer triunfar e multiplicar e abundar e superabundar os seus ganhos. Por isso vale a pena ser fiel, não importa em quais circunstâncias. Não importa se em algum momento não é o que lhe agrada, mas permaneça fiel. Permaneça amando e desejando o autor da vida. Quando a gente encontra Jesus, Ele mostra para nós um novo significado para viver. Ele abre a nossa compreensão entre presente, passado e futuro. Eu quero fazer um parênteses aqui, irmãos. Eu não tenho a capacidade de adivinhação. Deus pode até revelar as coisas para mim, mas domingo passado não tive revelação nenhuma. Mas estava sentado ali um rapaz que era ateu, e eu não sabia disso. E por algumas vezes ele resmungou no meio do culto. Eu percebi que enquanto eu falava ele resmungou. Eu não tinha noção de que ele era ateu. Vocês lembram do que eu preguei domingo? Lembra até o exemplo que eu vim aqui, eu não tinha noção. Eu vim aqui, falei do Augusto Cury, e ele ficou resmungando ali. Esse Deus conhece os corações. Quando eu cheguei em casa e ouvi novamente a mensagem, eu fiquei perplexo. Eu falei: Deus estava falando diretamente com aquele indivíduo lá. Ele queria salvá-lo, ele queria mudar a história daquele rapaz. A mensagem foi inteirinha para provar que Jesus era Deus. Então Ele conhece cada um de vocês, Ele sabe o que precisamos, mas Ele tem pedido algo de nós, que nós nos lancemos a Ele sem reserva. As pessoas às vezes ficam com reservas, como o rapaz não decidiu-se por Jesus, pelo menos naquele dia, mesmo tendo a expressão: olha, o Augusto Cury também era um ateu. Ele não falei também, eu falei, ele era um ateu, e foi para Jerusalém para provar que Jesus era uma fraude, tanto historicamente como Deus. E quando ele começou a se envolver na história e nos livros, ele se entregou a Jesus, porque ele percebeu que fraude não era, e que ele era Deus. E quando ele se entregou, Deus começou a usá-lo de uma forma extraordinária. Sabe, irmãos, às vezes você fica dividido entre Deus e o mundo o tempo todo. Para com isso. Você não é uma pessoa para andar com um pé no barco do diabo e um pé no barco de Deus.
você é alguém que Ele chamou para ser separado, para ser resgatado das trevas. Ele chamou eu e você para que tenhamos vida nele, e para que não nos envergonhemos do reinado e do senhorio dele sobre esta terra e a eternidade. O que vai acontecer é que muitos o têm rejeitado, e no dia que ele for levantado, a Bíblia diz que ele será levantado, aí não tem mais chance. Os que creram nele agora reinarão com ele para sempre, e os que o rejeitaram não estarão nisso. Por isso, a gente tem tantos exemplos aqui na Bíblia que pode olhar e falar assim: poxa, aquele povo estava diante do provedor de todas as coisas, porque não foi só o momento em que ele livra aquele homem, mas eles ouviam falar a respeito de quem era Jesus. A história, os milagres, os ensinos, corria por todos os cantos. Então Jesus estava ali para dar a eles algo especial, e começou fazendo o que eles não podiam fazer. Até hoje, irmãos, não há remédio na farmácia que tira um demônio do corpo de alguém. Não há quimioterapia, ressonância magnética que liberta alguém de espíritos maus. Há espíritos enganadores que falam que liberta não, eles fazem um negócio, acalmam o que está lá dentro e entra mais um pouco, daqui a pouco todos se manifestam. Quantos entenderam o que eu disse? E o estado daquela pessoa se torna pior. Agora, quando Jesus liberta, você lê o texto e diz: o homem estava em sã consciência, ele não estava tomado por espírito algum, e nem pelo próprio Senhor. Ele tinha capacidade de discernimento, e a Bíblia diz que ele foi atrás de Jesus, queria caminhar com Jesus, e Jesus disse para ele: olha, anuncia para os seus, vai e anuncia para os seus. E a Bíblia diz que ele então foi e anunciou aí em Decápolis, naquelas cidades ao redor. E quanto a isso, eu queria ler com vocês o que está lá em Marcos, nesse mesmo livro, adiante, capítulo 16. Marcos capítulo 16, versículos 14 ao 19. Este foi o ensinamento de Jesus nos seus momentos finais com os discípulos. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa. Irmãos, aqui se uma pessoa quiser ser contenciosa, ele pode dizer que estava todo mundo em cima da mesa sentado, né? Porque estavam sentados à mesa. Na verdade, qualquer pessoa de bom senso entende que eles estavam ali se alimentando, tendo um momento de comunhão. Então, enquanto eles estavam ali, Jesus aparece para eles. E a primeira coisa que Jesus faz é lançar em rosto a incredulidade e dureza do coração daqueles discípulos. Enquanto Jesus esteve sobre a terra, a Bíblia fala que veio um dos líderes da sinagoga, chamado Jairo, e falou: olha, minha filha está para morrer, você pode fazer alguma coisa? E diz que Jesus falou: eu vou lá. Enquanto Jesus estava indo para lá, pode deixar o texto aí na tela, por favor. Enquanto Jesus estava indo para lá, a multidão o cercava, eles queriam ver o que ia acontecer. Lembra que esse camarada era um camarada importante, ele era rodeado de pessoas importantes, e a multidão o cercava, a Bíblia diz. Então tinha o que? Muita gente. Daqui a pouco Jesus para, e o homem está aflito porque a filha está para morrer. Ele queria que fosse para que ela não morresse. Então, enquanto Jesus está caminhando em direção, Jesus para e faz uma expressão: alguém me tocou. Esse homem deve ter falado assim: escuta, esse homem não quer ir lá. Talvez ele pensou alguma coisa nesse sentido. Alguém pode ter pensado isso. Talvez ele não quer ver a menina porque alguém tocou. Os próprios discípulos falaram: mestre, está todo mundo te tocando, está todo mundo te empurrando. Parecia que Jesus estava então postergando, quer dizer, não queria ir lá. Não,
é porque aconteceu algo extraordinário. Uma mulher que não era discípulo, mas ouvia falar de Jesus. Então ela, reconhecendo que ele tinha autoridade, ela disse: se apenas eu tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. E qual era o probleminha que ela tinha? Ela já estava sangrando há 12 anos. E esta situação, além de acabar fisicamente, diz que também acabou com todos os recursos que ela tinha financeiro, que ela havia gasto para tentar se curar na época. E tinha um outro inconveniente: a mulher nesse estado, para aquelas populações, era considerada uma mulher impura. Ela tinha que ficar separada num lugar específico para não tocar em ninguém, porque senão a pessoa teria sido contaminada. Então Jesus faz questão de parar e dizer que alguém lhe tocou e foi justo uma mulher impura. E aí aquele pessoal que estava com Jairo veio e falou assim: ó, não incomoda mais o mestre não, tua filha já morreu. Irmãos, isso são relatos do que havia acontecido. E aí Jesus então ele chega e censura a dureza do coração, porque esses discípulos aqui que nós estamos falando, eles viram tudo isso, eles estavam lá, eles viveram e participaram. Jesus foi lá e ressuscitou essa menina, e quando ele chegou, inclusive, as pessoas começaram a gozar dele, porque ele disse: não, ela não está morta não. E aí ele disse que estavam pranteando e passaram a rir dele e gozar dele. Esse Jesus ao qual eles não creram, e que Jesus está censurando a dureza de coração por não haverem crido, são semelhantes a nós, ao povo dessa geração, tendo tantas maravilhas, tendo tantos milagres, tendo a própria Escritura nas mãos, tem tido um coração duro para com Deus. Não é diferente não. Nós ainda pior do que eles, sabe por quê? Porque nós temos toda a Escritura nas mãos, o relato de tudo, e Jesus continua operando milagres e maravilhas nos nossos meios. Talvez eles tinham dificuldade porque eles não tinham a noção do todo, por não ter acesso a tudo, o povo. Mas hoje não, todo o povo tem acesso a tudo, a história toda, a informação completa. E por que Jesus censurou? Porque já haviam dito de todas as formas que ele tinha ressuscitado, e eles simplesmente não queriam crer. Mas vamos, só para nós aqui, Jesus não havia dito para eles diversas vezes que ele ia morrer e ressuscitar? Então não deveria ser a alegria dos discípulos dizer: então ele cumpriu o que prometeu? Então por que ele está censurando a dureza de coração? Porque o coração deles não processava a informação. A nossa geração também tem feito a mesma coisa, ela não tem processado a informação. Muitas vezes ela só quer Jesus por um estado de emoção. Ela só quer Jesus para deixar ela quentinha, fofinha e agradável no momento de aflição, ou quer Jesus para resolver uma circunstância aqui ou outra ali. Mas Jesus é mais do que isso. Ele é Deus, Ele veio para trazer vida ao que nele crê. Ele veio para estabelecer um reino eterno, chamando homens e mulheres para fazerem parte disso. E não foi um ou dois que viu Jesus ressuscitado, ele apareceu diversas vezes a diversas pessoas, e teve interação. Não foi assim, um sonho ou uma... Não, ele teve interação física ali com eles. E aqui mais uma vez ele faz isso. Próximo versículo 15. E disse-lhes: isso aqui é um conselho, é uma orientação ou uma ordem? Eu entendo por ordem também, nem por orientação nem por conselho. É imperativo: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura.
Ou seja, o estado natural das pessoas é serem criaturas de Deus, não filhos de Deus. Ou seja, todos nós, antes de Jesus, éramos feitos por Ele, criaturas de Deus. Quem nos torna filhos de Deus é o acesso por Jesus Cristo. É Ele quem nos permite acessar a eternidade na família de Deus. Então Ele fala: vão por todo mundo e preguem a toda criatura. Inclusive muitos crentes, o prazer deles é assim: você leva alguém ao conhecimento de Jesus, ele nunca falou de Jesus para aquela pessoa. Quando ele sabe que aquela pessoa é cristã, a primeira coisa que ele faz é ir lá e falar: escuta, você se converteu? Então vamos para a minha igreja, que minha igreja é boa. Ele desvia a pessoa do lugar de nascimento dela. Isso não é saudável no reino de Deus, porque Jesus nos compara a árvores que devem dar frutos e frutos bons, e toda árvore boa tem raízes boas. Ela cria raízes, e para que ela possa dar frutos em qualquer circunstância e em bom tempo, ela tem que estar firmada no calor, no frio, na tempestade, na chuva, no vendaval, e ela precisa de raiz. E toda pessoa que fica indo de um lado para o outro é semelhante a alguém que não cria raiz. E essas palavras são de Jesus, não são minhas. Para dar frutos bons, a árvore precisa ser boa. E para a árvore ser boa, ela tem que ter raiz boa. Então está cheio de crente aí que você... Mas isso é o que tem demais. Ele não prega o evangelho, ele não tem coragem de falar de Jesus no trabalho. Mas quando alguém chega todo feliz na segunda-feira porque aceitou Jesus, a primeira coisa que ele faz é tentar descolar a pessoa do ambiente aonde ela nasceu. Essa pessoa não é usada por Deus, ela é usada pelo seu ego. O ego de conquistar o que é do outro, e ela acaba gerando problema na vida cristã daquela pessoa. Ela pode até fazer parte de uma boa reunião de pessoas ilustres, porém, quando a pessoa começa a pular de galho em galho, ela não fortalece a perseverança, ela não fortalece o amor, ela não fortalece o perdoar, o amar, ela não fortalece relações saudáveis, ela não aprende a conviver com circunstâncias adversas. Por isso, irmãos, Jesus vai, deixa na tela por favor, Jesus vai e diz: ide por todo mundo, pregue para toda criatura. Fica no que estava, por favor, volta um. E quem crer, está aqui um negócio que a igreja, que se dizia igreja aí como responsável pelos crentes, que não é responsável por mim não, ensinou tudo errado. Para popotizar, né, ela já batizava a criança dizendo: isso aqui é um bom crente, já desde do nascimento. Então a criança batizada está, olha, em primeiro lugar, não liam a Bíblia, nem os pais e nem os celebrantes, porque Jesus não foi batizado, ele foi apresentado a Deus no templo. E o batismo está aqui, ó. Quem orientou a respeito de batismo foi quem? Foi Jesus. E qual foi a regra que ele estabeleceu? Assim que nascer, que o médico for cortar o cordão umbilical, você já joga ele numa bacia. Foi isso que Jesus falou? Para não correr o risco de ele desviar. Não falou nada disso. Porque inclusive em outro lugar, um pouco antes disso, Jesus fala que as crianças, o reino dos céus é delas. Enquanto elas estiverem em estado de pureza, não há condenação sobre elas. Então não precisa batizar uma criança. E a regra está aqui, mas isso ainda é uma confusão nos nossos dias. Confusão porque as pessoas não têm capacidade de ler o texto? Tem, é que o coração é duro. Eles querem fazer a regra. E quando eu faço a regra, vivo pela regra que eu fiz, e ela não me dá acesso à regra de quem fez a regra. Olha, foi legal agora, né? Porque a regra quem fez foi Jesus. E se você quer o acesso à eternidade, a regra está aí. Quem crer, primeiro passo é acreditar que Ele é o enviado de Deus para ser o sacrifício na cruz por nós, para perdão dos pecados. Quem crer,
e for batizado, o batismo é o selo da fé. Irmãos, tem uma coisa que eu já observei na nossa sociedade: a pessoa aceita convite para ir em qualquer buraco, em qualquer circunstância que vai levar ele a qualquer loucura. Mas quando você fala, escuta, você reconhece Jesus que é o Filho? Ah, reconheço. Então você fala, não, batizado não. É um negócio engraçado. A pessoa teme o compromisso, então ela está temendo de verdade, não querendo relação com Ele. Ela teme ofender os seus antepassados, ela continua não querendo relação com Ele. Ela teme ter que deixar talvez algum tipo de hábito. Aí a pessoa fala, pastor, sabe, depois que eu batizar eu não posso mais comer picanha. Então isso é tudo coisa da nossa época. A Bíblia não se relata a comer ou beber. Se tiver que trocar algum tipo de hábito, é um coração duro por um novo coração, agora um coração amoroso, um coração que tinha raiva, agora ter amor, um coração que tinha ódio, ter amor, um coração que não perdoava, perdoar, um coração que não pedia perdão, agora pedir perdão. Se vai deixar algum tipo de hábito, é aquele hábito da ruindade, que é encarnada no ser humano. Não é o comer ou beber, ou vestir, ou ir ou voltar. E aqui é tão simples, irmãos, e é tão gostoso quando você vê esse endemoniado. A Bíblia diz que ele foi a Jesus e falou, eu vou te seguir agora por onde? Porque ele encontrou vida nele, ele foi livre e resolveu querer. E a Bíblia fala que então Jesus disse, vai e anuncia. Ele foi anunciar as grandezas de Deus e que o Jesus havia feito por ele. Quando a gente conhece Jesus, esse prazer ele entra no nosso peito e a gente então passa a ter um novo sentido para viver. A gente reconhece nele vida, a paz de Cristo habita nos nossos corações, e aí nada mais passa a ter o valor que tem essa paz. As pessoas acham que Jesus é religião, é vir aqui aos domingos. Vir aqui aos domingos é o celebrar a vida que Ele nos deu. Não é um compromisso, é um prazer, é uma alegria, é uma satisfação declarar que esse Jesus morreu por nós, que Ele se ofereceu para perdoar os nossos pecados, e que nós não somos melhor do que ninguém, porque ainda alguns que muitas vezes declaram Jesus passam a achar que é melhor que os outros. Nós não somos melhor do que, nós somos igualmente necessitados da mesma graça, do mesmo favor, do mesmo amor, do mesmo perdão, que devemos amar uns aos outros segundo o nosso Senhor. E as pessoas não querem, ou gente bicuda, que toda hora quer ficar enfrentando uns aos outros, para dizer que tem razão. Eu também sou gente como você. Eu saí da igreja aqui, estava tudo parado, sexta-feira, né? E foi um trabalho para chegar no Antônio de Barros. Quando eu consegui chegar no Antônio de Barros, eu tenho que pegar a última pista para virar naquele lugar amarelo que tem ali, uma casa que vende, para poder retornar e pegar o viaduto. Quem está entendendo, está entendendo o que eu estou falando. Então eu entrei ali, passei em frente, cruzei. Quando eu olhei no retrovisor, eu falei, vai se acabar, e joguei o carro para cá e saí. Eu não estava nem pedindo, mas eu abri espaço para o camarada. Aí ele resolveu parar do meu lado e me xingar até a alma. Eu olhei e falei, amigo, você quase se matou. Não deu tempo de falar, eu te ajudei. Um motoqueiro. E ele continuou. Aí você diz assim, como que você acha que eu recebi aquilo? Eu recebi, glória a Deus, aleluia. Não, aquilo me inquietou também como um homem. E eu disse para minha esposa, e agora? Eu abençoo ou amaldiçoo? Porque a Bíblia diz que eu tenho o poder de fazer isso. E se eu amaldiçoar, a maldição vem sobre ele. Se eu abençoar, aí eu disse para ela, mas eu fui chamado para abençoar. E aí onde você mata o homem velho e começa a seguir a Cristo, a aprender com Ele. Doeu! Doeu. Porque a minha carne queria devolver, não em ofensas, mas queria tentar. Não, ou esclarecer, seja, ficou uma situação.
Então isso que eu estou dizendo para você, eu falei com essa mocinha aqui. Eu falei, eu tenho poder, a Bíblia fala que o que eu ligar na terra será ligado no céu. Eu tenho o poder de amaldiçoar. Mas a gente aprende que foi chamado para abençoar. E naquele dia não parou por aí, teve mais uma circunstância que eu não lembro qual, também não precisa lembrar. E eu cheguei em casa e falei para ela, hoje é o dia, hein? E aí a gente aprende com aquele que nos chamou. Por isso aquele que crer e for batizado, sela a fé, declara que agora nasceu de novo, e já não é mais da vontade do pai ou da mãe, é da sua própria vontade. Ele faz uma declaração nesse mundo espiritual, diante daqueles demônios que Jesus libertou aquele homem, e que continuam por aí, viu? Você não pensa que não tem demônio por aí, não. Aliás, está cheio aqui também. Nossa, pastor, é isso mesmo. Você acha que eles, só porque nós estamos na igreja, eles não vêm? Tem uma diferença, sabe qual? Jesus é onipresente, Ele está em todos os lugares. Os demônios não. Então o demônio que está aqui não está ali. Eu não sei se você entendeu o que eu disse. Nem o diabo não é onipresente. Aonde ele está? Se ele estiver na Coreia do Sul, ele não está na Coreia do Norte. No endereço que ele estiver, onde ele está. Por isso existe uma quantidade grande de espíritos, mas eles são todos subjugados àquele que manda. Talvez você não entenda que naquele dia, no dia eterno, vai haver um tribunal. E ali, aquilo que nós plantamos aqui será declarado. Para os salvos haverá um tribunal que vai declarar: vinde, benditos de meu Pai, vocês têm por herança o reino dos céus, vocês aceitaram a graça, vocês aceitaram o perdão, então aqui o acesso é de vocês. E nesse tribunal vai passar as nossas obras e nós receberemos galardões. Mas para aqueles que não serão salvos, vai ter o tribunal para serem condenados. Ninguém será condenado injustamente, por isso haverá um tribunal para isso. Nossa, pastora, haja tempo para isso. Escuta, eternidade. Se a terra tem 6.000 anos de pessoas vivendo aqui, haverá um tempo eterno. Então tempo é o que não vai faltar para que eles sejam condenados, e cada um não será condenado de forma injusta. Olha só o que João fala, é pesado. João diz: e a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, e eles amaram mais as trevas do que a luz. Não foi o que aconteceu lá nos Gadarenos? Jesus estava presente, a vida estava ali. Jesus libertava pessoas que eram presas por espíritos maus. Jesus tinha o poder sobre os demônios, e eles rejeitaram a luz. Essa geração tem rejeitado a luz. É constante vermos eles buscando toda sorte de benefícios transitórios e fazendo toda sorte de negócio para isso. Mas Jesus continua dizendo, vai lá, por favor. Volta para mim o texto, pode deixar projetado, por favor. Quem crer e for batizado será salvo. Aqui não entra o batismo, mas quem não crer será condenado. Qual é a condenação? Exatamente isso, que a luz veio ao mundo e eles não quiseram. Eles não a desejaram, não seguiram, não amaram, não buscaram, não deram a Deus a devida glória. Próximo versículo. Este aqui é um dos benefícios da fé, que vai levar uma grande multidão para o inferno. Porque a maior parte das pessoas que começam a ter fé e realizar estas obras aí, elas começam a se afastar de Deus, porque elas acham que são bons. Elas acham que já não precisam mais seguir os ensinamentos de Jesus. E quem está falando com vocês é um pastor que tem 57 anos e viveu intensamente, desde a infância até aqui. O que eu tenho visto de pessoas que usam os dons e a fé para se afastar de Deus é uma coisa absurda. Porque eles começam a ser ególatras. Eles começam a pensar, agora eu sou, e eu posso então não mais viver as regras de Jesus. Os outros são meros mortais, mas eu não. Eu agora.
E sendo que deveria ser diferente, todos nós deveríamos exercer com abundância a fé e fazer esses milagres e essas maravilhas e continuar reconhecendo que Ele é o Senhor da igreja, que Ele é, não eu, não você. Mas nós devemos exercitar essas coisas porque elas nos pertencem pela fé. Sabe, a sua avózinha ali, às vezes a criança está doente e ela não tem coragem às vezes de pegar essa criança que está com febre e juntar nos braços, ou o vozinho, e dizer assim: pela autoridade que Jesus me concedeu, eu te mando agora a enfermidade, deixa esse corpo. O não ela já tem, não tem? A febre não está lá? Sim ou não? Sim. Agora ela precisa do sim, e para ter o sim ela precisa do quê? Da fé. E ela não tem coragem então de exercer porque ela não conhece aquele a quem ela serve. Porque quando ela conhece, ela pega aquela criança e diz: pela autoridade que me foi concedida pelo meu Deus, eu oro agora por você. Enfermidade, deixa esse corpo. E aí então aquela criança esfria, volta à temperatura normal e começa a correr e a brincar. Então ela pode dizer: o Senhor, o Senhor, o Senhor, Ele agiu através do meu clamor, da minha oração. Esses sinais seguirão aos que creem, em meu nome expulsarão os demônios. Nós falamos isso aqui no domingo passado. Buscar o Espírito Santo, você precisa. Não é chiclete, a gente não consegue. Hoje em dia é tudo assim: me dá o pendrive aí que eu vou transferir os dados ali. Vem da nuvem, eu vou transferir os dados. O Espírito Santo não é dado de nuvem nem de pendrive não, nem de WhatsApp que você manda o arquivo não, viu? É individual, pessoal. Eu posso muitas vezes, através de estar revestido do Espírito Santo, conduzir e impulsionar outras pessoas a também irem a Deus, mas não transferir as minhas experiências particulares. Elas são minhas, eu as vivo, e as que você vive com eles são suas. Você vai viver elas, são suas. Então, se você não busca falar em novas línguas e ter a autoridade para fazer o quê? Expulsar os demônios. Ao contrário, a pessoa vem: pastor, olha lá o diabo. Quando a pessoa começa a falar para mim: pastor, sabe o diabo? Fica claro na fala da pessoa que ela está com medo do diabo, ou está se lamentando por causa da ação do diabo, e não se manifestou para repreender o diabo. Quantos entenderam o que eu disse? Porque se ela viesse falar para mim do diabo, ela fala: pastor, ó, o diabo se levantou, mas mandei ele correr. É diferente a fala, ou não é diferente? Mas quando a pessoa sabe que é pastor, quando ela começa a saber que é pastor o diabo, você já sabe que ela entregou os pontos. Então a gente tem que ajudar. E eu não estou criticando não, só estou mostrando que na fala da pessoa está que tipo de ação ela teve em relação às circunstâncias. Quantos entenderam? Digam amém. Como você vai agir? Você foi chamado para isso, para ter ação e autoridade sobre as circunstâncias e os espíritos maus. Pastor, o senhor não sabe, aquele lugar onde o trabalho é carregado, então você precisa entrar pelas portas dizendo: eu estou chegando, e se isso é carregado, vai ter que descarregar. Isso é aquele que sabe a autoridade que lhe é concedida. Sabe o que é, pastor? Hoje eu nem vou trabalhar, porque se eu for eu já estou, e aquele lugar é terrível. É a pessoa que ainda não entendeu quem Ele é e que Ele foi concedido. Hoje entenda quem você é em Cristo. Lhe foi dado uma ordem: ir e anunciar a partir da sua casa, a partir do seu trabalho, a partir das circunstâncias em que você vive. Falar em novas línguas não é um desafio, é um tempo gostoso de comunhão, é um tempo pessoal com o Pai.
A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós naquilo que nas nossas fraquezas, o que a gente muitas vezes não sabe pedir por nós mesmos ou pensar, a gente está ali orando e o Espírito está falando: Pai, ó, nem ele entende o que está passando, mas eu estou aqui pedindo por ele, eu estou intercedendo por ele, eu estou clamando por ele. Mas se você não ora em novas línguas, como isso pode acontecer? O pastor ele ora lá e aí tem gente que fala: meu pastor ora 8 horas por dia. Que boboseira é isso? Quem ora 8 horas por dia? Uma pessoa tem que comer, ir no banheiro, tem que tomar banho, tem que pagar as contas, tem que ir, voltar, caminhar. Você pode orar em espírito, mas ajoelhado só monge faz isso lá no meio do monte. Aí sim ele reserva 24 horas da vida dele para isso. Então, como viver? O próprio Jesus ensinou. Ele tinha momentos reservados com o Pai, e do resto estava ali mostrando a glória de Deus. Então essas grifes, sabe essas grifes? Olha, o fulano é de oração. A maior parte dos fulanos de oração é a língua dele, que é uma língua de ação mesmo. Não é fulano de oração não. Na história, as maiores pessoas que eu vi, que eram as pessoas que falavam que eram de oração, era a língua que entrava em ação o tempo todo. É isso mesmo, viu? Porque ser de oração, você não precisa ficar fazendo blim, 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 blim. Você faz com alegria. É um tempo seu de comunhão. É um tempo gostoso que você tem na presença de Deus. E eu creio que você ouviu alguma coisa aqui, que às vezes você está vivendo um momento da vida que precisava de coisas mais profundas. Então, como você quer as coisas mais profundas se você não se aprofunda na relação com Deus? Quantos entenderam isso, por favor? E aí então você vai ter um tempo na presença dele, que quem sabe ali mesmo o Espírito revela a você o que está pegando, o que é necessário. Ou se ele não revelar, ele está intercedendo por você, e o Pai então entra em ação e age a seu favor. Mas é necessário, irmãos, para aqueles que creem, fazerem estas obras e não se achar melhor que os outros. Porque tem uns que quando começa a achar que Deus responde a oração dele, ele já anda assim, ó. Eu queria andar que nem o Michael Jackson andava assim. Depois ele voltava. Ele já anda num nível mais alto e não percebe que a glória é do Pai, a glória é do Filho, a glória é do Espírito Santo. E se ele estiver fazendo essas coisas, ele não está fazendo mais nada daquilo que lhe foi orientado. Próximo versículo, acabou aí. E pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Eu falei aqui da vozinha, isso foi só um exemplo. Pode ser você, mamãe. Pode ser você, tio. Pode ser você, irmão. Eu tenho visto crianças orando e os milagres acontecendo. Porque a criança, ela recebe de bom grado que esse Senhor ouve oração. Então ela fala: Papai do céu, olha aqui, esse sim. E o Deus que ouve oração realiza a obra. E o que é legal na criança é que ela não sai por aí dizendo: nossa, como eu sou legal, né? Eu orei. Ela nem presta atenção, ela só fica feliz pela glória e toca para frente. Quando o pastor Cristiano começou a fazer os cultos de quinta-feira, eu olhei para ele e falei: ó, você nunca aceita elogio, nunca recebe elogio e nem crítica. Se você ficar recebendo elogio, você vai achar que é o que não é. E se você ficar recebendo crítica, você vai ficar vivendo. Manda tudo para Deus e seja fiel. Sim ou não? E é o que eu faço. Quando alguém vem elogiar, eu digo: é dele, é por ele. Aliás, domingo eu falei: Senhor, como o Senhor usa a gente por misericórdia. Eu disse: olha, eu não tinha noção do que o Senhor estava fazendo, mas o Senhor fez. Por isso, irmão, deixa Deus te usar. Aquela cidade rejeitou o autor da vida, o Deus com autoridade sobre todas as coisas, por um ganho, ou por um benefício, ou por um incômodo. Essa geração tem feito a mesma coisa. Tem deixado com que
por um acaso hoje um jogo de futebol, o afaste de estar aqui dando a honra e a glória, está sendo escrita as linhas deste dia. E neste dia está escrito que eu e você estamos aqui dando a Ele a honra, a glória e o louvor. Está sendo registrado para a eternidade. Não teve um time que me tirou da presença do meu Senhor, dos meus objetivos, ou um outro objetivo qualquer. Mas depois a pessoa vai querer, não vai ter, porque não fez em tempo e na hora correta. O dia que se chama hoje. Volta para mim o texto que não acabou ainda não. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, você está vendo aí o que está escrito aí? Foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Autoridade, reino, domínio. Aquela cidade rejeitou o autor da vida. Que não sejamos nós, irmãos, que não haja nada nesse mundo que te afaste da presença de Deus. Aprenda com Ele, ofereça o que você tem de melhor a Ele, porque não vai valer a pena para hoje, mas vai valer a pena para que é eterno. Viva pelo que está escrito, porque Ele mesmo dizia o tempo todo: está escrito. Então as pessoas que vivem inventando no nosso tempo, achando que chegando lá o que Ele inventou vai dar certo, é perda de tempo. Não tem acréscimo no que Ele... Apocalipse fala sobre isso, que não é para acrescentar nem para tirar as palavras. Por isso, amados irmãos, ainda tem mais um pedaço aí? Ou eu acabei já? Já chegou no 19? Não, ainda tem mais. E eles tendo partido, eu sabia. Pregaram por todas as partes. Olha que gostoso. E cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra. Lembraram da palavra que eu acabei de falar? E confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém. Eu espero que você nesta terra desfrute disso, já do eterno, porque logo logo a gente estará lá, viu, irmãos? Logo logo a gente estará lá. Não vai demorar muito não. Logo logo nós vamos estar diante daquele que fez, o autor da vida. E se você decidiu aqui segui-lo e amá-lo, você tem a garantia da eternidade com Ele. E é sobre isso que eu quero convidar. Se há entre nós alguém que ainda não tinha tomado essa decisão, hoje é o teu dia, é a tua hora. O Espírito de Deus está falando com você através de mim. Ele me trouxe aqui para dizer para você: você precisa se decidir, porque ainda pode ser hoje que você parte e não tem a segurança da vida eterna. É hoje que você precisa tomar a decisão de segui-lo. Então, se você quer fazer isso, entendeu a mensagem, dê um sinal com a sua mão, eu quero orar por você. É a melhor e maior decisão que você vai tomar na sua vida, de segui-lo e amá-lo e ter a segurança de eternidade ao lado dele. Alguém, eu não vou ficar insistindo porque isso é tão precioso. Você está sendo tocado. Se você é a pessoa com quem o Espírito está falando, você está sendo tocado. Se você está rejeitando, é uma questão sua, mas você está sendo tocado, e eu sei o que é isso. Quantas vezes eu já não estive no banco, o Espírito falando comigo, e aquilo queimava no meu peito, então eu me entregava. Se o Espírito está falando com você, você está rejeitando, a questão é sua. É você que é bicudo e está querendo fazer a aposta para a eternidade. Aí depois não reclama. Você está tendo a oportunidade hoje. Hoje Deus está chamando você para ter com Ele um compromisso. E você que já começou a caminhada com Deus, você pode renovar esse compromisso hoje, dizer: Deus, o que o pastor falou, estamos juntos, é nisso que eu creio. E esse Senhor da vida que eles rejeitaram, eu logo criei e gosto de viver com Ele.
Vai fazendo isso, você que está aí com os olhos fechados por um instante. Vai falando com Deus essa tua gratidão pela vida. Vai falando com Deus os seus objetivos de permanecer com Ele na caminhada, aonde você for, por onde você caminhar. E você que ainda sabe que o Espírito Santo está falando com você e está te chamando para tomar uma decisão hoje de segui-lo, eu estou te esperando. Levanta a tua mão, eu quero orar com você. Se você se envergonha dele, aqui ele já disse, está escrito isso: aquele que se envergonhar de mim na terra, eu também naquele dia me envergonharei dele diante do Pai. Ou seja, não haverá comunhão com ele. Senhor Deus e Pai, nós estamos reunidos para que a palavra escrita, ela entre em nossos corações e nós sejamos as ações dela no nosso dia a dia. Possamos caminhar levando ao mundo o conteúdo daquilo que o Senhor deixou reservado para nós e para eles: a salvação, o amor, a graça, a bondade, o perdão e a vida. Eu oro, Pai, para que não somente esses que aqui estão, mas aqueles que ouvirão esta mensagem, sejam tocados e se decidam por viver a nova vida que há em Cristo Jesus, e a eternidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Eu oro para que essa salvação entre nos lares. Eu oro para que essa salvação entre nas empresas. Eu oro que entre nos hospitais. Eu oro para que essa salvação entre nas cadeias. Eu oro para que entre em todos os becos, em todos os lugares, e passe pelas ruas e alcance o máximo de vidas, para que sejamos nós este instrumento ao qual Ele nos enviou a ser, proclamadores da nova aliança e do novo reino. E que esses sinais possam seguir aqueles que te amam, meu Pai. Aqui pais, aqui filhos, tios, avós, toda sorte de pessoas socialmente falando. Usa eles, meu Senhor, para que eles se alegrem na comunhão do Senhor, para que eles sejam empoderados na tua força e palavra, para que o seu reino permaneça e expanda em pessoas que vejam a tua glória nessa terra. Eu oro, meu Senhor, para que esse reino se manifeste através daqueles que aqui estão e aqueles que estão me ouvindo através das áreas eletrônicas, que sejam tocados e empoderados pela força do seu Espírito, para fazerem toda a boa obra e expressarem a sua glória na terra. Eu oro, Senhor, para que nesta hora vidas estejam se reconciliando contigo, começando de novo, pedindo perdão, para poderem viver o novo do Senhor, a vida que está preparada a cada um. No nome de Jesus nós oramos, agradecidos pelo que fez, pelo que faz e pelo que fará. Amém. Coloca a mão no coração. Querido Deus e Pai, que coisa especial, que privilégio é cultuar com os meus irmãos nesse dia tão especial, em que deixamos claro, tanto para o céu quanto para outras autoridades espirituais que estão aí, algumas que o Senhor constituiu e que a gente não conhece, mas elas estão vendo que nós temos um compromisso contigo e dedicamos esse tempo a Ti. Eles olham e veem que nós te amamos, Senhor. É tão gostoso poder expressar a Ti e ao mundo que há amor entre nós, nessa relação de amor. É bom também expressar aos homens, para que eles saibam que nós temos um Deus e nos fomos desamparados. Nós não somos órfãos, nós fomos inseridos na família do Eterno. Que coisa boa, meu Pai. Obrigado por nos amar assim. Obrigado ao Espírito Santo por nos conduzir nos dias em que aguardamos a vinda do Senhor Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Pai, pelo seu projeto, pelo seu plano, pelo seu amor. Agora despede os seus filhos em paz para os seus afazeres. Que o grande amor de Deus, Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão consoladora do Espírito Santo seja sobre cada um, hoje e para sempre.
Dá um abraço no seu irmão, dá um abraço no seu irmão e diga: eu te amo em Cristo Jesus. Que bom que você veio e viemos juntos para cultuar e adorar.